Próxima questão, questão de número 51. Módulo de x mais 5 maior ou igual do que 2. A propriedade que a gente vai usar é qual? Módulo de x maior do que a, ou maior ou igual do que a, não tem problema. A um número maior ou igual do que zero. X menor ou igual do que menos a, ou x maior ou igual do que a. Essa é a propriedade que a gente vai usar, né? Então, módulo de x mais 5 maior ou igual do que 2, o que isso significa? Que o x mais 5 é maior ou igual do que 2, né? Menor ou igual do que menos 2, ou o x mais 5 maior ou igual do que 2. Estou pensando nessa propriedade, não é verdade? Módulo de uma quantidade maior ou igual do que a, essa quantidade é menor ou igual do que menos a, ou maior ou igual do que a. Módulo de uma quantidade que é o x mais 5 maior ou igual do que 2, essa quantidade menor ou igual do que menos 2, ou essa quantidade maior ou igual do que 2. Excelente. Vamos lá, resolver cada uma dessas inequações. Vai ficar x menor ou igual do que menos 2, o 5 para o segundo membro menos 5, e portanto x menor ou igual do que menos 7. Segunda equação, x mais 5 maior ou igual do que mais 2, né? Significa x maior ou igual do que 2 menos 5, e portanto x maior ou igual do que 2 menos 5 menos 3. Excelente, excelente. Bom, a solução dessa inequação vai ser o intervalo de menos infinito até menos 7, fechado aqui no menos 7. União, por que eu estou fazendo a união aqui, pessoal? Porque a propriedade diz ou, tá vendo? Ou. Nos problemas de matemática está implícita a palavrinha ou, eles se referem à união, tá bom? Então, a solução é o intervalo de menos infinito até 7 fechado, união com o intervalo de menos 3 até mais infinito. Pronto, aí está a solução do item 51. Já vamos fazer o 52, módulo de x mais 1 maior ou igual do que 3. 52. Módulo de x mais 1 maior ou igual que 3. Não é isso? Isso. Mesma propriedade, na verdade. Módulo de x mais 1 maior ou igual do que 3 significa que o x mais 1 é menor ou igual do que menos 3, ou x mais 1 maior ou igual do que 3. Novamente, essa propriedade a gente está usando. Bom, no primeiro caso, a gente obtém x menor ou igual do que menos 3 menos 1, ou seja, x menor ou igual do que menos 4. Bom, agora x mais 1 maior ou igual do que 3 significa x maior ou igual do que 3 menos 1, ou seja, x maior ou igual do que 2, né? 3 menos 1, melhor dizendo, 2, né? Bom, solução. Intervalo que vai de menos infinito até menos 4 fechado. União com quem? Com 2 até mais infinito. Pronto. Questão 53, módulo de 2x menos 3 menor ou igual do que 0,4. Então tá. Então significa que o 2x menos 3 está variando de menos 0,4 até mais 0,4. Vamos escrever isso? Então, menos 0,4 menor ou igual do que 2x menos 3, que é menor ou igual do que 0,4. Bom, a intenção é deixar o x sozinho. Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar mais 3 a todos os membros dessa desigualdade, a fim da gente sumir com esse menos 3 aqui. Vai ficar assim. Menos 0,4 mais 3 é o mesmo que 3 menos 0,4, isso vai dar 2,6. Menor ou igual do que 2x, menos 3 mais 3 vai dar 0, não precisa colocar, que é menor ou igual do que 0,4 mais 3 é o 3,4. Ainda na intenção de deixar esse x sozinho, a gente multiplica tudo por meio. Vamos multiplicar agora por meio. Por que por meio? Porque tem um 2 multiplicando o x. Se tivesse um 3 multiplicando o x, multiplicaria por 1/3 e assim por diante. Vamos lá. 2,6 vezes 1 meio é o mesmo que 2,6 dividido por 2. Isso vai dar 1,3. Menor ou igual do que 2x vezes meio. Esse 2 com esse você vai cortar, vai sobrar x. Menor ou igual do que 3,4 vezes meio é o mesmo que 3,4 dividido por 2. Isso vai dar 1,7. 1,7. Portanto, a solução dessa inequação vai ser um intervalo fechado em 1,3 e em 1,7. Acabou. Agora a questão de número 54. Módulo de 5x menos 2 menor do que 6. A mesma linha de raciocínio do 53, na verdade?
Então, se módulo de 5x menos 2 é menor do que 6, significa que essa quantidade, o 5x menos 2, está variando de menos 6 a mais 6. Aí você escreve menos 6 menor que 5x menos 2, que é menor do que 6. A ideia é isolar x. Então, a gente vai somar mais 2, né? Vamos somar mais 2, por quê? Porque aqui tem o menos 2, na verdade. Aí você soma mais 2. A todos os membros aí dessa inequação. Menos 6 mais 2, menos 4, menor que 5x, menos 2 mais 2, 0, não precisa colocar, menor que 6 mais 2, 8. Bom, como eu tenho um 5 multiplicando o x, eu vou multiplicar toda essa desigualdade por 1/5. Como 1/5 é um número positivo, os sinais da desigualdade se mantêm. Aí você vai obter menos 4 vezes 1/5, menos 4/5. Menor que 5x vezes 1/5, esse 5 com isso você vai simplificar, vai sobrar o x e o 1, e o x vezes 1 dá x. Menor do que 8 vezes 1/5, 8/5. Assim sendo, a solução dessa inequação modular vai ser um intervalo aberto em menos 4/5 e aberto em 8/5. Excelente. Questão de número 55, resolver a inequação 1 menor ou igual que módulo de x, que é menor ou igual que 4. Bom, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem uma inequação simultânea, não é verdade? Do meio para a esquerda a gente tem uma inequação, né? 1 menor ou igual do que módulo de x, ou o contrário, né? Módulo de x maior ou igual do que 1. E do meio para a direita a gente tem outra inequação, né? Módulo de x menor ou igual do que 4. Né? Consegue enxergar? Módulo de x menor ou igual do que 4. É a outra inequação que a gente tem. Módulo de x menor ou igual do que 4. Como é que a gente deve proceder? A gente deve resolver cada uma dessas inequações separadamente, depois a gente faz a interseção, né? Ver o que tem em comum nas soluções. Bom, módulo de x maior ou igual do que 1 significa que x é menor ou igual do que menos 1 ou x maior ou igual do que 1. Bom, olhando para a segunda parte agora, ó, módulo de x menor ou igual do que 4 significa que esse x está variando de menos 4 a mais 4. Menos 4 menor ou igual do que x, que é menor ou igual do que 4. O que eu devo fazer agora? A interseção entre essas duas soluções. Se você já consegue enxergar a interseção desse intervalo com esse intervalo, bem, caso contrário, represente cada um deles no intervalo numérico que você vai conseguir enxergar sem problema nenhum. Então vamos lá, vou representar a solução da primeira inequação em um intervalo numérico. Aqui o menos 1 com a bolinha fechada, menos 1 com a bolinha fechada e o 1 também com a bolinha fechada, né? Menos 1 e 1. Aqui você vai riscar a esquerda do menos 1, porque é x menor ou igual do que menos 1, e a direita do 1, porque é x maior ou igual do que 1. Agora eu vou representar o outro intervalo, que é de menos 4 a mais 4, né? De menos 4 a mais 4. Fechado em menos 4. Fechado também mais 4. Lembrando que ao dispor esses números, você deve manter uma certa ordem, né? O menos 4 tem que estar à esquerda do menos 1. Assim como o 4 deve estar à direita do 1, porque o 4 é maior do que 1 e o menos 4 é menor do que menos 1. Bom, e vamos riscar entre menos 4, né, e 4. Então, representei a solução da primeira inequação nesse intervalo, a solução da segunda inequação nesse intervalo. Agora a gente verifica o que tem em comum nos dois intervalos. O que tem em comum nos dois intervalos é o intervalinho de menos 4 até menos 1, olha. De menos 4 até menos 1, né? Esse intervalinho aqui. E aqui tem outro também, né? De 1 a 4. De 1 até 4. Excelente. Portanto, a solução dessa inequação vai ser um intervalo fechado de menos 4 até menos 1, união com intervalo fechado de 1 até 4. Pronto. Aí está a solução aí do item 55. Já vamos fazer o 56. O que diz o 56? Eu acho que é a mesma linha de raciocínio, né? 56. 0 menor que módulo de x menos 5. 0 menor que módulo de x menos 5. Que é menor que meio. Que é menor que meio. Excelente. Vamos lá.
Novamente, outra inequação simultânea, né? Do meio para esquerda, eu tenho uma inequação, ou seja, 0 menor que módulo de x menos 5, ou o contrário, módulo de x menos 5, maior do que 0. E do meio para a direita eu tenho outra inequação, né? Essa aqui, ó. Módulo de x menos 5 menor do que meio. Módulo de x menos 5 menor do que meio. Excelente. Aqui estão as duas inequações. O que eu devo fazer mesmo? Resolver cada uma delas separadamente e fazer a interseção das soluções. Bom, então pensando aqui na primeira inequação, módulo de x menos 5 maior do que 0. Se a gente for usar a propriedade que a gente discutiu, a gente tem o seguinte, que x menos 5 maior do que 0, ou x menos 5 menor do que 0. A única coisa que não pode acontecer é o x menos 5 ser igual a 0, né? A única restrição aqui é o x menos 5 ser igual a 0, porque aí o módulo de 0 não vai ser maior do que 0, vai ser igual a 0. Então, nessa equação aqui, você pode pensar assim, ó, x menos 5 diferente de 0 e, portanto, x diferente de 5. A solução dessa equação são todos os x reais diferentes de 5. Entenderam? Vou repetir para você, presta atenção. Se a gente for pensar na propriedade, significa x menos 5 maior do que 0 ou x menos 5 menor do que 0. Você está excluindo apenas o 0, não é verdade? Então, essa quantidade aqui só não pode ser 0. Então, x menos 5 diferente de 0, x diferente de 5, tá bom? Bom, agora vamos à outra parte. Módulo de x menos 5 menor do que meio significa que o x menos 5 está variando de menos meio a mais meio. Então, menos meio menor que x menos 5, que é menor do que meio. O que a gente faz agora? A gente soma mais 5, né? Soma mais 5 a todos os membros aí dessa desigualdade e vamos obter o seguinte. Menos meio mais 5, menor do que x menos 5 mais 5, vai ficar o x sozinho, que é menor que 1 meio mais 5. Bom, número inteiro com fração, pessoal, não precisa se gastar tempo tirando o mínimo, dá para fazer direto, olha. 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 1, 9. Então aqui é 9 meios. Menor do que x, que é menor do que 1 meio mais 5. Mesma linha de raciocínio, ó. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. 11 meios. 11 meios. Muito bem. Bom, o que eu devo fazer agora? Eu devo fazer a interseção das soluções, né? Então vamos lá. Vamos lá, fazendo a interseção. Vou representar, num primeiro intervalo, a solução da primeira equação, que é x diferente de 5. Então você coloca o 5 com a bolinha aberta e risca para os dois lados, né? Risca para a esquerda e para a direita. Porque dizer que x é diferente de 5 significa x menor do que 5, por isso está riscado à esquerda, ou x maior que 5, por isso está riscado à direita. Aí deixa uma bolinha aberta e risca para os dois lados. Bom, agora você representa também a solução, né, da segunda equação. De 9 meios até 11 meios. O 9 meios é 4,5, então vai estar à esquerda do 5. 9 meios com a bolinha aberta aqui, ó, 9 meios. E o 11 meios é o quê? O 5,5, né? Vai estar à direita. À direita, mais ou menos aqui. 11 meios. Excelente. Pronto. Agora a gente verifica o que tem em comum nesses dois intervalos. A gente observa que o que tem em comum, que está arriscado em comum, é o intervalinho de 9 meios até 11 meios, só que com exceção do 5. Tá? O 5 não faz parte do intervalo. Tá? Então a solução são esses dois intervalinhos aqui, olha. E aí a solução você pode escrever assim, ó. Intervalo aberto de 9 meios até 5, união com os 5 até 11 meios. Pronto, isso aqui foi um pouco mais interessante, não é verdade? Questão 57 e 58, isole x, supondo que A, B e C sejam constantes positivas. Então, resolver essa equação, né, em x, supondo que essas constantes aqui, ó, A, B e C, são números positivos. Então tá. Essa questão bem interessante, pessoal, que chama a atenção da gente do passa para lá e passa para cá que a gente conhece, né? A gente está acostumado assim, o A está multiplicando, passa para lá, dividindo de qualquer forma. Não é bem assim quando a gente está trabalhando principalmente com inequações.
O que você deve fazer aqui é multiplicar tudo por 1 sobre A. Ó, vou multiplicar por 1 sobre A. A ideia é isolar x, então vou multiplicar por 1 sobre A. Vai ficar assim, olha só. Essa quantidade aqui vezes 1 sobre A, esse A com esse aqui você vai cortar, vai sobrar o bx menos c. Bx menos c, não é verdade? Maior ou igual a, além disso, como essa quantidade aqui é positiva, porque o A é positivo, o sinal da desigualdade se mantém, tudo bem? Então por isso que aqui é maior ou igual, continua maior ou igual. Agora, BC vezes 1 sobre A vai dar BC sobre A. Bom, agora o que eu vou fazer é somar mais C, fazer todas as passagens aqui, tá? Vou somar mais C a todos os membros, né? Ambos os membros dessa desigualdade. Aí eu vou obter Bx menos C mais C, vai sobrar apenas o Bx. Maior ou igual do que BC sobre A mais C. Excelente, excelente. Bom, e ainda a gente pode melhorar isso aqui um pouquinho, né? Se a gente tira o mínimo, deixa eu fazer uma passagem a mais aqui então. Bx maior ou igual do que, aqui tem um A, né? A dividido por A dá 1 vezes BC dá BC, mais A dividido por 1 dá A vezes C, AC. Pronto, observe que eu tenho um B multiplicando x. Qual é a ideia? É multiplicar essa desigualdade por 1 sobre B. Vai multiplicar por 1 sobre B, tá bom? Excelente. Como B é um número positivo, 1 sobre B também é positivo, e, portanto, o sinal da desigualdade vai se manter. Se a quantidade aqui fosse negativa, você teria que trocar o sinal da desigualdade. Vamos lá. Bx vezes 1 sobre B sobra x. Maior ou igual do que quê? Olha, essa quantidade aqui vezes 1 sobre B vai dar o quê? BC mais AC sobre AB. É assim que a gente multiplica frações, numerador com numerador, denominador com denominador. BC mais AC vezes 1 é o próprio BC mais AC. A vezes B, AB. Pronto, está resolvido a inequação. O 58, agora vamos pensar aqui no 58. Acho que é a mesma linha de raciocínio aí no 58. O que ela diz? A menor ou igual do que BX mais C, que é menor do que 2A. Que é menor do que 2A. Então vamos lá. A ideia é isolar x. Observe que aqui a gente tem um bx mais c, tem uma quantidade de c somando. Então, a fim da gente sumir com esse c, você vai somar a todos os membros dessa desigualdade o menos c. Somando menos c, você obtém, ó, a menos c menor ou igual do que bx mais c menos c dá zero, não precisa colocar, que é menor do que 2a menos c. 2a menos c. Bom, observe que eu tenho um b multiplicando x, então eu vou multiplicar a desigualdade por 1 sobre b. Vezes 1 sobre b. O que vai acontecer? Olha, aí, pessoal, cabe observação, tá? O b é positivo, 1 sobre b também é positivo e, portanto, o sinal se mantém. Os sinais aqui se mantêm. Se fosse negativo, você teria que trocar. A menos c vezes 1 sobre b vai dar a menos c sobre b. Menor ou igual do que bx vezes 1 sobre b, esse b com esse você vai cortar, vai sobrar o x sozinho. Que é menor do que 2a menos c vezes 1 sobre b, é 2a menos c sobre b. Pronto, acabou. Questão 59 e 60 está pedindo para a gente isolar o x, agora supondo que essas quantidades a, b e c sejam números negativos, pessoal, negativos. Bom, uma das propriedades que está por trás da resolução de inequações, pessoal, é essa aqui, ó, que eu já comentei na resolução de um dos exercícios anteriores. A menor do que B, né, ou A menor ou igual do que B, implica AC menor do que BC, se o C é um número positivo, e AC maior do que BC, se C for um número negativo. Ou seja, dada uma desigualdade, A menor do que B, se você multiplica essa desigualdade por um número positivo, tá vendo? C aqui por um número positivo, o sinal se mantém. Tá vendo? O sinal se mantém. Agora, se você multiplica essa desigualdade por um número negativo, o sinal troca. Observa que é menor passa a ser maior, tá? Essa é uma das propriedades que está por trás da resolução de uma inequação. Tudo bem? Então tá, o problema está pedindo para a gente isolar x aqui.
Então vamos lá. Na intenção de isolar x, já pensando aqui na questão 59, eu vou somar mais b. Minto, vou somar menos b, né? Porque aqui tem o mais b, você soma o menos b. Aí você vai obter ax mais b menos b, dá zero, não precisa colocar. Menor do que c menos b. C menos b. Tudo bem? É isso aqui que justifica o passa para lá que a gente conhece, né? Aqui está somando, eu tenho mais b, passa para lá com sinal trocado, menos b, tá? Bom, agora observe que eu tenho um a multiplicando x. Então eu devo multiplicar essa desigualdade por 1 sobre a. Aqui que está o detalhe, pessoal. Vou multiplicar por 1 sobre a. 1 sobre a é um número negativo. Por quê? Porque o problema está falando que a é negativo. Se a é negativo, o inverso dele também é negativo. Então eu estou multiplicando uma desigualdade por um número negativo. O que eu tenho que fazer com o sinal? Eu tenho que trocar, conforme a propriedade diz aqui pra gente. Olha, se você multiplica por um número negativo, o sinal tem que trocar. Então vai ficar assim. Ax vezes 1 sobre a vai dar x, maior de menor passa para maior, c menos b sobre a. Isso? C menos b vezes 1 sobre a é o c menos b sobre a. Pronto, isolei x. Entenderam, pessoal? Não pode esquecer disso. Quando a gente estiver trabalhando com desigualdades, a gente tem que ter uma atenção a mais em vista dessa propriedade aqui. Tá? Multiplicou por um número positivo, o sinal se mantém, por um número negativo, o sinal troca. Agora a questão de número 60. Vamos lá, vamos lá. Observe que eu tenho um c aqui dividindo, né? Tem um c dividindo, então inicialmente vamos multiplicar essa desigualdade por c. Eu vou multiplicar essa desigualdade por c. Mas o problema está dizendo para a gente que c é um número negativo, não é verdade? Então, ao multiplicar essa desigualdade aqui por c, esse sinal você vai trocar. De menor a igual vai passar a ser maior a igual. Dessa forma, você vai obter o primeiro membro vezes c, esse c com esse você vai cortar, vai sobrar o ax mais b. O sinal de menor a igual vai passar para maior a igual, e aqui vai ficar b vezes c, bc. bc. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar menos b, né? Na intenção de eu desaparecer, né? De eu sumir com esse b daqui, eu vou somar um menos b. Aí vai ficar assim. Ax mais b menos b vai sobrar ax. Maior ou igual do que bc menos b é o próprio bc menos b. O que eu devo fazer agora? Eu devo multiplicar tudo por 1 sobre a, né? Na intenção de deixar o x aqui sozinho. Então, multiplicando por 1 sobre a, nós vamos obter o seguinte. Lembrando que a é um número negativo, 1 sobre a também vai ser negativo e, portanto, esse sinal aqui você deve trocar. De maior a igual vai passar para menor a igual, tá bom? Então, ax vezes 1 sobre a sobra x. Maior ou igual, você troca para menor ou igual. BC menos B vezes 1 sobre A vai dar BC menos B sobre A. Excelente, acabou.